O mistério de Belicena Vilca. Novela mágica. Por Naimrod de Rosário. Coleção Espada de Tarsis, O mistério de Belicena Vilca por Naimrod de Rosário, primeira edição argentina. Livro primeiro, O desaparecido de Tafi del Val. Sexto dia. A Serra Catochar sempre foi rica em ouro e prata. Enquanto o meu povo era forte na Península Ibérica, essa riqueza permitiu que os senhores de Társis vivessem com grande esplendor. O modo de vida estratégico tinha sido esquecido milhares de anos antes de adquirir os direitos daquele senhorio, e já não se ocupava a terra para praticar o cultivo mágico. Nessa época, acreditava-se na propriedade da terra e no poder do ouro. Todos os reinos estavam infestados de comerciantes e mercadores que ofereciam por ouro as coisas mais preciosas: especiarias, géneros, vestidos, utensílios, joias e mesmo armas. Sim, as armas que no passado eram reproduzidas por cada povo combatente, sendo as mais perfeitas manufaturadas pelos povos do Pacto de Sangue, podiam ser adquiridas de traficantes por punhados de ouro. E os senhores de Társis, com o seu ouro e prata, compravam dos camponeses a metade da sua produção, sendo a outra metade, menos o necessário para subsistir, pertencia logicamente aos senhores como proprietários da terra. E o resto daqueles alimentos, junto com o ouro e prata que abundavam, ia parar nos portos do Elva, que então se chamava Onuba, para se converter em mercadorias da mais variada espécie. Os fenícios, descendentes da raça vermelha da Atlântida, contavam-se entre os povos que aderiram logo de cara ao pacto cultural. No passado tinham sido inimigos jurados dos iberos. Tão somente 100 anos antes que a minha família chegasse ao senhorio de Tarsis, os fenícios tinham ocupado a cidadela de Tarshish, que estava próxima à confluência do rio Tinto com o Odiel. Finalmente, após uma breve, mas feroz guerra, o meu povo recuperou o local, mas com a condição de um tratado de paz que permitia o livre comércio com os homens vermelhos. De Tarshish a Onuba, em jangadas ou caravanas, e de Onuba ao Oriente Médio, em barcos de ultramar, os fenícios monopolizavam o comércio, pois a presença de mercadores de outros povos era incomparavelmente menor. Sem julgar aqui o impacto cultural que aquele trânsito comercial causava nos costumes do meu povo, o certo é que os senhores de Tarsis governavam um país tranquilo que ficava famoso pela sua riqueza e prosperidade. Mas eis que aquela paz ilusória logo veio a ser perturbada. E não precisamente, como poderia concluir-se de uma observação superficial, porque o ouro de Tarsis veio a despertar a cobiça de estrangeiros e conquistadores. Tal cobiça existiu, e invasores e conquistadores tiveram muitos, inclusive, mas o motivo principal de todos os problemas e finalmente da ruína da casa de Tarsis foi a chegada dos Golan. Desde o século VIII a.C., aproximadamente desde que Sargão, rei da Assíria, destruíra o reino de Israel, começaram a aparecer os Golan na Península Ibérica. De início vinham acompanhados De início vinham acompanhando os comerciantes fenícios e desembarcavam em todos os portos do Mediterrâneo. Mas logo comprovou-se que também avançavam por terra, ao passo de um povo cita que tinham dominado na Ásia Menor. Este povo, que era da nossa mesma raça, atravessou a Europa de leste a oeste e chegou à Espanha 2 séculos depois, quando a obra destrutiva dos malditos Golan estava bastante adiantada. Os Golan, por sua parte, evidenciavam e escancaravam
que eram de outra raça, coisa que confirmavam com orgulho. Eram membros, se vangloriavam do povo eleito pelo Deus Criador para reinar sobre a terra. Os seus mestres foram os sacerdotes egípcios e vinham, por isso, em representação dos atlantes morenos. Todos os povos nativos da península e também o que logo chegou com os Golan não recordavam já o modo de vida estratégico e estavam em poder dos sacerdotes de distintos cultos. A missão dos Golan consistia justamente em demonstrar a sua autoridade sacerdotal e unificar os cultos. Para isso, dispunham de diabólicos poderes que lembravam, sem dúvida, os atlantes morenos e uma crueldade sem limites. O Deus Criador e as potências da matéria os enviavam para reafirmar o pacto cultural. Os tempos estavam maduros para que o homem recebesse uma nova revelação, um conhecimento que traria mais paz, progresso e civilização, que o que até então os povos do pacto cultural tinham alcançado. Uma ideia que algum dia fariam com que estes bens fossem permanentes e acabaria para sempre com o mal e as guerras. Essa revelação, esse conhecimento, essa ideia, sintetizava-se no seguinte conceito: a singularidade de Deus por trás da pluralidade dos cultos. Ora, os Golden, com efeito, vieram iluminar os povos e os sacerdotes de todos os cultos sobre a multiplicidade dos rostos de Deus e a necessária unidade que este mantém na sua própria esfera. Esta seria a fórmula. Por sobre todas as coisas estão os deuses e por sobre todos os deuses o Uno. Por isso, eles não pretendiam substituir os deuses, nem mudar os seus nomes, nem sequer alterar a forma dos cultos. É natural, diziam, que, que Deus possua muitos nomes, posto que ele exiba muitos rostos. É compreensível também que haja vários cultos para adorar os distintos rostos de Deus. Nada disso ofende a Deus, nada disso questiona a sua unidade. Mas onde o Uno se mostrará inflexível com o homem, onde não aceitará desculpas, onde pousará seus 1000 olhos justiceiros, será no sacrifício do culto. Por qualquer que fosse a forma de culto, o sacrifício é uno. Quer dizer, o sacrifício participa do uno. De acordo com esta nova revelação, a unidade do Deus Criador comprovava-se no sacrifício ritual e a adoração do Deus Criador para todo o culto demonstrava-se pelo sacrifício do ritual. Ai, doutor, apesar de tais cultos parecerem tão longe no tempo, não posso pensar sem estremecer de horror em todos os milhares e milhares de vítimas humanas causadas pelo advento dos Golan. Referir-me-ei agora a um aspecto escabroso da conduta dos Golan. O facto é que consideravam ao Deus Criador, na sua unidade absoluta, como masculino. O Uno, em efeito, era um Deus macho e nada havia mais acima ou abaixo dele que equilibrasse ou neutralizasse aquela polaridade. Admitiam uma relativa androginia cósmica até certo ponto, povoado por deuses e deusas devidamente separados, mas no topo, como Criador e Senhor dos demais deuses, estava o Uno, que não era um andrógeno, nem neutro, mas masculino. O Uno não admitia deusas ao seu lado, pois bastava-se a si mesmo para existir. Era um deus macho solitário. Com tão bizarra concepção, não deve surpreender que os Golan fossem também homens solitários. Entretanto, ainda que a chave da sua conduta esteja aqui, não será tão fácil derivar dela o princípio que os levava a praticar entre eles o onanismo e a sodomia ritual. Por seu costume de habitar nos bosques alheios ao povo e as suas práticas depravadas, muitos creram que os Golan procediam da Frísia, onde existia um culto antiquíssimo ao Zangão But, o qual também era realizado por sacerdotes sodomitas. Ali os sacerdotes se castravam voluntariamente e o templo estava guardado por uma
corte de eunucos. Outros supunham que procediam da Índia, de onde se conhecia um culto de adoradores do falo. Mas os Golan não procediam nem da Frísia nem da Índia, mas do Canaã, e não praticavam a castração nem a adoração do falo, mas a sodomia simples e plena. Tinham desterrado a mulher do mesmo modo que o seu Deus havia destronado todas as deusas. Levavam uma vida solitária e isenta de prazeres, salvo a sodomia ritual, que representava a autossuficiência dele. Logicamente, se os Golan eram tolerantes quanto à forma do culto e o único ponto inflexível era o concernente à unidade de Deus no sacrifício, entende-se que manifestavam predileção aos povos cujos cultos se personificavam em deuses masculinos e tinham certo desprezo por adoradores de deusas. Em curto prazo, essa atitude de indiferença ou desprezo, quando não de franca hostilidade, que os Golden dispensavam às deusas, entraria em rota de colisão com a forma tão peculiar que entre o meu povo ibero havia adquirido o culto a Belisana. Mas eles contavam certamente com o apoio das potências da matéria. De outro modo, não se explicaria o seu êxito, pois em relativamente pouco tempo conseguiram dominar os povos da Espanha e inclusive os da Ibérnia, Britânia, Armórica e Gália. A despeito do crescente poder dos Golan, a sua sinistra doutrina não causara nenhum dano aos senhores de Tarsis, sempre dispostos a aceitar tudo o que contribuísse para aperfeiçoar a prática do culto. Não foram os sacrifícios ao Uno que determinaram a sorte da minha família, mas outra atividade que os Golan realizavam com grande energia. Procuravam, por todos os meios, fazer cumprir a segunda parte do pacto cultural. Quer dizer, embora já não fosse necessário fazer guerra aos povos do Pacto de Sangue, posto que fossem derrotados culturalmente, ainda permaneciam intactas muitas obras megalíticas dos Atlantes Brancos, e isso constituía um pecado que clamava aos céus. Os povos do Pacto Cultural faltaram aos seus compromissos com os deuses e essa culpa seria severamente castigada. Contudo, e por sorte para eles, existia uma solução: praticar o sacrifício com o máximo rigor e secundar aos Golan no cumprimento da sua missão. Por outras palavras, os nativos agora deveriam consagrar-se ao sacrifício, sacrificar-se e sacrificar. E, como recompensa, os Golan os livrariam do castigo divino, executando eles mesmos a destruição ou neutralização das obras megalíticas. Isso seria tudo se não fosse porque os deuses tinham feito uma advertência e quem a desobedecesse arriscaria ser destruído sem piedade para escárnio dos homens. O que não se podia perdoar, pois a paciência dos deuses estava esgotada. Era uma lembrança do pacto de sangue e a busca da sabedoria. Isto era proibido, e o mais abominável, um pecado sem redenção. Era sem dúvidas o de querer preservar as pedras de Vênus. O que não entregasse voluntariamente aos sacerdotes do culto ou aos Golan a pedra de Vênus sofreria a sentença de extermínio. Quer dizer, pagaria com a aniquilação da sua linhagem, com a destruição de todos os membros da sua estirpe. Os Golan conseguiram rapidamente quase todas as pedras que continuavam em mãos dos nativos. Diferente dos sacerdotes do culto, os Golan só enviavam algumas à Fraternidade Branca, outras as reservavam para utilizá-las nos seus atos de magia, pois gabavam-se de conhecer os seus segredos e de poder empregá-las em proveito dos seus planos. E estas pedras chamavam pejorativamente ovos de serpente. Os senhores de Tarsis jamais confiaram nos Golden nem se amedrontaram com as suas ameaças, mas a espada de sábia era uma realidade que alcançara o folclore popular, a qual não se podia negar seriamente.
Os Golan suspeitaram desde o início que nessa arma existia um vestígio secreto do Pacto de Sangue, posto que os senhores de Tarsis não aceitassem entregá-la voluntariamente e não podia ser comprada por nenhum preço. Decidiram aplicar contra eles todos os recursos das suas magias, os diabólicos poderes conferidos a eles pelas potências da matéria. E aqui a surpresa dos Golan foi maiúscula, pois comprovaram que aqueles poderes nada podiam contra o fogo de mente que estava no sangue dos senhores de Tarsis. A loucura mística ou guerreira que os distinguia como homens imprevisíveis e indómitos os situava também fora do alcance dos conjuros mágicos dos Golan. Não restava a estes outra alternativa, de acordo com os seus desígnios demoníacos, que não apoderar-se pela força da espada sábia e submeter à casa de Tarsis a sentença de extermínio. Este foi, Dr. Signarel, o verdadeiro motivo do contínuo estado de guerra em que deveram viver daqui em diante os senhores de Tarsis, o que significou a perda definitiva da ilusória soberania vivida até então, e não a cobiça que os povos estrangeiros e conquistadores pudessem ter alimentado pelas suas riquezas. Ao contrário, não existia em todo o orbe um rei, um senhor ou simples aventureiro que os Golan não tivessem tentado com o fabuloso saque de ouro e prata que acabaria a quem conseguisse a façanha. E foram as suas intrigas as que causaram o constante assédio dos bandidos e piratas. Enquanto puderam, os senhores de Tarsis resistiram à pressão valendo-se dos seus próprios meios, quer dizer, com o concurso dos guerreiros do seu povo. Mas quando isso não foi possível, especialmente quando perceberam que os fenícios de Tiro estavam concentrando um poderoso exército mercenário nas Ilhas Baleares para invadir e colonizar Tarsis, não tiveram mais saída senão aceitar a ajuda naturalmente interessada de um povo estrangeiro. Nesse caso, pediram ajuda a Lídia, uma nação pelágica do mar Egeu, integrada por exímios navegantes cujos barcos de ultramar atracavam em Onuba 2 ou 3 vezes ao ano para comerciar com o povo de Tarsis. Tinha o defeito de que também eram mercadores e produtores de mercadorias prescindíveis e estavam acostumados com práticas e hábitos mais avançados culturalmente que os primitivos iberos. Mas, em compensação, exibiam a importante qualidade que eram da nossa mesma raça e demonstravam uma indubitável habilidade para a guerra. Por Pelasgos, a história denominou um conjunto de povos afincados em distintas regiões das costas mediterrâneas e tirrenas, da Península Grega e da Ásia Menor. Assim que para achar uma origem comum a todos, deve-se remeter ao princípio da história. Há tempos posteriores à catástrofe atlante, quando os atlantes brancos instituem o pacto de sangue com os nativos da Península Ibérica. Na verdade, então só havia um povo nativo, que foi separado de acordo com as leis exogâmicas dos atlantes em 3 grupos: iberos, bascos e os que viriam a ser os pelasgos. Por sua vez, cada um destes grandes grupos subdividia-se internamente em todas as organizações sociais tribais das aldeias, povoados e reinos. Aquele povo único seria conhecido, logo da partida dos Atlantes Brancos, como Virtriones, ou Virtriones, quer dizer, pecuaristas, mas o nome não tardou em converter-se em Vitriones, Vetriones, e por influência principalmente dos fenícios em Veriones ou Geriones. O gigante Geriones, com um par de pernas, quer dizer, uma base racial, mas tríplice da cintura para cima, ou seja, com 3 corpos e 3 cabeças, procede de um antigo mito pelásgo no que se representa ao povo original com a tríplice divisão exogâmica imposta pelos Atlantes brancos,
Com o, decor- com o correr dos séculos, os três grandes grupos do povo nativo foram identificados pelos seus nomes particulares e esqueceu-se a unidade original. As rivalidades e intrigas estimuladas desde o Pacto Cultural contribuíram para isso, acabando cada grupo convencido da sua individualidade racial e cultural. Aos iberos já mencionei, pois deles descendo, e os seguirei citando na história. Dos bascos nada direi, fora que muito cedo traíram o pacto de sangue e se aliaram ao pacto cultural, erro que pagariam com muito sofrimento e com grande confusão estratégica, posto que fosse um povo de sangue muito puro. E quanto aos pelasgos, o caso é bem simples. Quando os atlantes brancos partiram, iam acompanhados massivamente pelos pelasgos, que estavam encarregados de transportá-los por mar até a Ásia Menor. Ali se despediram dos atlantes brancos e decidiram permanecer no local, dando lugar com o tempo à formação de uma numerosa confederação de povos. Sucessivas invasões os obrigaram, em muitas ocasiões, a abandonar os seus assentamentos, mas, como haviam-se transformado em excelentes navegadores, souberam sair bem de todos esses problemas. No entanto, aqueles deslocamentos os trariam novamente na direção da Península Ibérica. No momento que transcorre a aliança com os lídios, século VIII a.C., outros grupos pelasgos ocupam a Itália e a Gália sob o nome de etruscos, tirrenos, truscos, taruscos, ruscos, razenos, etc. O grupo de lídios que convocaram os senhores de Tarsis ainda estavam na Ásia Menor, mas aguentando uma terrível escassez de alimentos. Reconheciam por tradição o parentesco próximo que os unia aos iberos, mas afirmavam descender do rei Manas, lendário antepassado que não seria outro que Manu, o arquétipo perfeito do animal-homem, imposto nos seus cultos pelos sacerdotes do Pacto Cultural. Uma vez logrado o acordo com os embaixadores do rei da Lídia, que incluía o tradicional intercâmbio de princesas, dezenas de barcos pelasgos começaram a chegar aos portos de Tarsis. Vinham repletos de temíveis guerreiros, mas também traziam muitas famílias de colonos dispostas a estabelecer-se definitivamente entre aqueles parentes longínquos, que tanta fama tinha por sua riqueza e prosperidade. Esta pacífica invasão não entusiasmava demais os do meu povo, mas nada podiam fazer, pois todos compreendiam a iminência do perigo fenício. Perigo que desapareceu mal estes perceberam a mudança da situação e avaliaram o custo que suporia agora a conquista de Tarsis. Por sua vez, os Golan foram burlados, mas não esqueceriam a espada sábia, nem os senhores de Tarsis, nem a sentença do extermínio que pesava sobre eles. Naquelas circunstâncias, a aliança com os pelasgos foi um acerto desde todo o ponto de vista. Os lídios contavam-se entre os primeiros povos do Pacto de Sangue que venceram o tabu do ferro e conheciam o segredo da sua fundição e forja. Nesse então, as espadas de ferro eram as armas mais poderosas da terra. Porém, apesar de serem exímios comerciantes, jamais vendiam uma espada de ferro, que só produziam em quantidade justa para seu próprio uso. Fabricavam em troca grande número de armas de bronze para venda ou troca. Dali o seu interesse por radicarem-se em Tarsis, cujas reservas de cobre eram conhecidas desde tempos lendários, quando os atlantes cruzaram o mar ocidental e extraíram o cobre com a ajuda do raio de Poseidon. O cobre quase não tinha sido explorado pelos senhores de Tarsis, deslumbrados com o ouro e a prata que tudo comprava. A associação com os lídios modificou essencialmente esse critério e introduziu no povo um novo estilo de vida, o baseado na produção de objetos culturais em grande escala destinados exclusivamente para comércio.
Uma dissuasiva muralha de pedra se ergueu em torno da antiquíssima cidadela de Tarsis, que os pelasgos denominavam Tartessos, e terminou dando nome ao país, com um perímetro que abarcava agora uma área 4 ou 5 vezes superior. A velha cidadela tinha-se transformado num enorme mercado e nos novos espaços, ateliês e fábricas surgiam dia a dia. Telas, vestidos, calçado, utensílios, móveis, objetos de ouro e prata, cobre e bronze. Praticamente não existia mercadoria que não se pudesse comprar em Tartessos. E salvo estenho, que se ia buscar a Albion, tudo, até os alimentos, se produzia em Tartessos. Evidentemente, por influência do pacto cultural, a aliança entre o meu povo e os lídios culminou numa explosão civilizadora. De pronto, o antigo senhorio de Tarsis se converteu no reino Tartéside e em poucos séculos expandiu-se por toda a Andaluzia. Os tartésios fundaram então importantes cidades, tais como Menasse, hoje chamada Torre del Mare ou Mazita, a que os usurpadores cartagineses rebatizaram Cartagena. A sua rota chegou a ser tão poderosa como a Fenícia e o seu comércio altamente competitivo pela qualidade dos produtos. Conseguiu pôr em grave perigo a economia dos homens vermelhos. Apenas a partir do século IV a.C., por causa da colonização grega e a expansão da colónia fenícia de Cartago, caiu algo a supremacia comercial e marítima mediterrânea dos tartésios. Devo insistir no facto de que o parentesco próximo facilitou enormemente a integração com os pelasgos, que se pode comprovar especialmente no caso do culto, onde quase não havia diferença entre os dois povos, pois os lídios adoravam também a deusa do fogo, a que conheciam como Belilith. Com poucas palavras, para os lídios, Beleno era Bel e Belisana, Belilith. Também por vir de uma região onde o pacto cultural tinha maior influência, apresentavam algumas diferenças na língua e no alfabeto sagrado. A antiga língua dos pelasgos, que no meu povo ainda se fala com bastante pureza, sofreu nos lídios o influxo de línguas semitas e asiáticas. Entretanto, aquele jargão de navegantes era mais adequado para o comércio de ultramar que praticavam. A outra diferença estava no alfabeto. Há milhares de anos que no meu povo se havia esquecido a língua dos pássaros. Entretanto, os últimos iniciados e logo os sacerdotes da chama conservaram o alfabeto sagrado de 13 mais 3 verunas, as que representavam com 16 signos formados com linhas retas e aos que haviam associado um som da língua corrente. Desse modo, dispunha-se de 13 consoantes e 3 vogais. As vogais somente as conheciam os senhores de Tarsis, pois expressavam o nome pelasgo secreto da deusa Lua, pois assim como Ioa. Pois bem, a novidade que traziam os lídios era um alfabeto sagrado de 13 mais 5 letras, quer dizer, por 18 signos que representavam como sons da língua corrente. Tinha também 13 consoantes, mas as vogais eram 5, e as duas agregadas os lídios não podiam suprimir sem perder mais da metade das suas palavras. Disso tudo, o mais importante, aquilo que de pronto se deveria lembrar, era o nome da deusa e o número do alfabeto sagrado. Sobre o primeiro, se convencionou denominar a deusa com um nome mais antigo comum aos dois povos, Pirena. Desde então, Belisana e Belilith seriam para os tartésios a deusa do fogo Pirena. Com respeito ao segundo, os senhores de Tarsis, que estavam nessa ocasião acuados pela pressão inimiga, não tiveram mais remédio que aceitar a imposição do alfabeto sagrado de 18 letras.
O único consolo ironizavam era que o 18 agradava muito mais a deusa que o 16. Ademais, os lídios tinham sofrido uma sorte parecida com a do meu povo. Em algum momento da sua história, os venceu a fadiga da guerra e acabaram cedendo frente aos povos do Pacto Cultural. Os últimos dos seus iniciados conseguiram então plasmar as missões familiares num número ainda maior de famílias que as do meu povo. Isso explicava a grande quantidade de famílias artesãs, especializados nos mais variados ofícios que integravam o povo dos lídios. Se gostou deste conteúdo, subscreva o canal. Força e honra, camarada!